Olá, pessoal. Comentar sobre este livro aqui, A Espiritualidade no Cristianismo Primitivo, do Júlio César Chaves, Pedro Funari e Maria Aparecida de Almeida. Tem o prefácio do André Chevitarese. Isso aqui é um livro que foi publicado recentemente, não tem muito tempo não. Foi publicado em... não tem o ano 2020, 2020, pela editora Fonte Editorial. Então eu vou comentar aqui alguns capítulos, né? Primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo, que é introdução, que é trazido o gnosticismo e a diversidade religiosa e cristã antiga, da Maria Aparecida Almeida e do Pedro Paulo Funari, tá? Então ele vai chamar a atenção primeiro a questão desse termo, gnose, né? Gnosis. Ela é traduzida em geral por conhecimento, mas gnose não é, na essência, um conhecimento racional. A língua grega distingue entre o conhecimento científico, ele conhece algo, tá? E um conhecimento reflexível, que a pessoa se conhece, né? Essa é a verdadeira gnose, é a percepção direta daquilo que é percepção interior, um processo intuitivo de conhecer a si mesmo, temas da essência da cultura grega. Então, não é um conhecimento científico, no sentido de um conhecimento científico, você conhecer a natureza, não é com essa perspectiva. É mais de conhecimento interior, tá? Ele vai falar sobre um pouco sobre as origens, né? E vai trazer que o gnosticismo, aí, não, isso é o capítulo 1, né? Aí o outro capítulo, que é Gnosticismo e Heresia no Império Romano, Epifânio de Salamina e a polêmica com os barbelitas egípcios. Ali ele vai falar, então, sobre, primeiro, esse termo, gnosticismo, né? Ele é uma construção moderna, foi cunhada em 1699 por Henry Moore, um filósofo de Cambridge, com o propósito de conferir certa unidade aos grupos e seitas descritos por Irineu de Lyon, no século II. Então há uma crítica com relação a esse termo, porque botou muita gente com pensamento diferente dentro do mesmo termo, né? E acaba não sendo muito esclarecedor. A origem do gnosticismo, já que pega essa variedade enorme, né? Ele vai destacar que ele vai incluir elementos gregos, judaicos e persas, formando aí uma composição, uma amálgama de diferentes perspectivas do gnosticismo. Tá? E ele vai trazer também a questão, essa discussão que surge ali dos gnósticos, traçada por Epifânio no livro Panarion, né? Que ele diz assim: certamente não temos nenhum motivo para acreditar em todas as informações conservadas por Epifânio. Porque o Epifânio ele descreve os barbelitas como praticantes de aborto, mas não apenas sobre isso, né? Concluída a expulsão do feto, eles o trituravam no pilão, adicionavam mel, pimenta, outros condimentos para consumir a mistura no banquete. Epifânio acusa ainda os homens da seita devido ao desejo sexual desenfreado de não apenas se entregar à masturbação, mas também de manterem relação carnal com outros homens. Então, a Epifânio aí faz o serviço completo aí, né? Bom, o autor, que é o Gilvan Ventura da Silva, né? Que ele escreve esse capítulo, são vários capítulos, né? Esse capítulo é Gnosticismo e Heresia no Império Romano e Epifânio de Salamina, Gilvan Ventura da Silva.
Ele vai dizer assim: certamente não temos motivo algum para acreditar em todas as informações conservadas por Epifânio, que em diversas circunstâncias nos parecem forjadas, com claro propósito de escandalizar o leitor, contribuindo assim para lançar os barbelitos num poderoso estigma. Tá? Então, esse seria o caso, por exemplo, da acusação de consumo dos fetos abortados, o que equivaleria a uma acusação de canibalismo, uma das maiores atrocidades que, segundo os romanos e gregos, alguém poderia cometer. Da mesma forma, poderíamos interpretar as referências à ingestão de sêmen, tidos por Epifânio como absolutamente repulsivos. Aí tá ok. Então até aqui ele não aceita esse testemunho, né? Mas aí logo em seguida ele vai relativizar, vai falar assim: ocorre, no entanto, que de acordo com o dualismo, um dos traços característicos da cosmovisão gnóstica, o mundo teria resultado de um equívoco ou de uma má ação do demiurgo, responsável por aprisionar a luz emanada do Pai da totalidade em corpos degradados e corruptíveis, cabendo aos detentores da gnose, do divino conhecimento, impedir a todo custo a replicação deste erro primordial, o que exigiria a adoção de uma série de procedimentos contraceptivos, incluindo o aborto, o coito durante o período menstrual, a masturbação, a coleta e a distribuição do sêmen mediante a ingestão em relações homossexuais. Então, eu não entendi, porque ele começou falando o parágrafo citando esses episódios citados por Epifânio como forjado. Aí depois ele mete aqui, ocorre no entanto, ele mete o no entanto aqui, onde ele cita, não, que realmente isso tudo está de acordo com o princípio, né, de considerar a matéria má, né? Então eu já não sei para que lado que ele ficou, porque ele ora concordou e depois logo em seguida foi para a oposição oposta, né? No final ele diz assim, nesse sentido, é necessário que o pesquisador não se deixe iludir pela ideia de que os usos e costumes dos gnósticos fossem a priori abominados por todos os segmentos que compunham a sociedade romana, apenas pelo fato dos padres assim o descreverem. Ok. Por outro lado, também não somos obrigados a concluir, de um modo um tanto ou quanto apressado, que a descrição dos autores cristãos sobre o cotidiano das comunidades gnósticas seja, em 100% dos casos, mera invenção ou especulação. Talvez uma estratégia de trabalho mais produtiva seja encarar os relatos dos heresiólogos cristãos não apenas como um inventário de acusações, visando desqualificar a crença gnóstica, como são de fato, mas também como fontes legítimas de informação. Olha, não entendi o que você quis dizer. Você ora diz uma coisa, corrobora Epifânio, ora você diz que não, que são absurdos. No final das contas, eu não sei qual foi o resultado disso aqui. Ficou um vai e vem aí que eu não sei para que lado ficou. É isso então, muito obrigado.